Fala empreendedor, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Vitor Cardoso, que é hipnoterapeuta, não é Isso isso? aí. Olha, hipnoterapia, a gente olhando pela palavra em si, né? Qualquer pessoa vai analisar hipno de hipnose, Aham, sim. terapia de terapia, ok. Então, terapia através da hipnose, é isso? É isso aí. É o uso da hipnose como ferramenta terapêutica. Mas aí no caso, para as pessoas que estão assistindo, que querem conhecer mais, o trabalho da psicologia já é muito conhecido, já é muito Sim. difundido. Existe algum caso específico em que a pessoa, dessa vez eu tenho que escolher um hipnoterapeuta, nesse caso é psicólogo, existe isso? Como é que funciona essa Ah, parte? é assim, John. Antigamente, você tinha uma visão da hipnose e, por ser uma terapia que era considerada complementar, como sendo apenas para alguns casos específicos e a mais simplesmente do que a terapia com um psicólogo ou com algum outro terapeuta, né? Mais recentemente, você vê já um movimento aí de alguns terapeutas que estão aprendendo mais técnicas do que só a hipnose para levar para os atendimentos. Então, por exemplo, no meu caso hoje, aqui dentro do VC Instituto, né? Inclusive, a gente está aqui para quem está assistindo o vídeo agora, né? Está No gravando aqui. consultório dele, É isso aí. Aqui no VC Instituto a gente tem uma abordagem que ela é mais integrativa, né? No sentido de que a gente pega o melhor de algumas teorias, de algumas abordagens psicológicas e junta para na hora que for atender o cliente conseguir não só desenvolver o protocolo de hipnose, mas também ajudar ele a ter novos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, uma pessoa que hoje vem buscar terapia com hipnose aqui, comigo, fala sobre a minha abordagem, como funciona aqui na minha clínica, né? Ela pode optar por ficar com a hipnose como uma terapia principal para ela. Mas eu também tenho pacientes aqui que eles têm um acompanhamento com o psicólogo e o psicólogo indica para cá. Aí você fala assim, Vitor, mas quais são os casos, né, que o psicólogo acaba indicando para vocês? Quando tem algum trauma muito sério lá de trás, porque o psicólogo ele é especialista em fazer você muitas vezes refletir sobre as coisas que você fez de certo e de errado e te apoiar na mudança. Não necessariamente ele, em alguns momentos, ele vai conseguir fazer você literalmente mudar. Então a função da psicologia, na maior parte das abordagens, é muito reflexiva, né? É apoiar você. Você está com um desafio, eu estou aqui do seu lado e à medida que você vai mudando, eu estou aqui. E isso vai te dar um ambiente de acolhimento, de aceitação, de amor, onde você vai perceber que você pode mudar e você está seguro. Então o que acontece? A psicologia tradicional, na forma como ela funciona, ela dá apoio. E aí, não necessariamente eles conseguem, na hora que descobre, por exemplo, o evento negativo, ressignificar o evento. Então, o que acontece? A psicologia tradicional, ela tá junto com a pessoa, e alguns terapeutas aí começam essa busca, né, por ter várias outras técnicas, justamente para fazer essa ressignificação de eventos. Então, um psicólogo que indica hoje um paciente para mim, ele indica porque, por exemplo, ele viu com o paciente e descobriu qual era o trauma, mas ele agora não sabe como fazer o paciente liberar toda a energia emocional negativa que está vindo daquele trauma. Se a gente for pegar a abordagem aí de Freud, Freud dizia que a psicanálise, né? Ele dizia que na hora que você descobre esse evento traumático, muitas vezes a pessoa já deixa o trauma para lá, né? Já deixa os sintomas negativos de lado. Só que o que a gente vê é que muitas vezes a pessoa descobre qual é o trauma, aí ela começa a usar a justificativa do trauma o tempo todo para dizer que aquilo é um problema para ela e ela fica presa ali, entendeu? Então, o psicólogo que hoje, por exemplo, indica a hipnoterapia, ele tá tendo em vista esse benefício para o cliente dele, que é, puxa, se ele for lá, uma, duas sessões, ele ressignifica esse evento e ele começa a olhar para esse evento de forma diferente. E faz isso muito mais rápido do que se fosse apenas apoiando ele, né? A gente tem também vários psicólogos que não têm ferramentas de ressignificação, já tem outros psicólogos que têm. Mas assim, esse é um pouco do diálogo, sabe? Que a hipnose tem junto com a psicologia, né? Com os psicólogos e a psicologia tradicional, a terapia tradicional,
para gerar mais resultados. Aí a gente consegue, pegando a pessoa aqui, além de gerar essa ressignificação, ainda gerar dessensibilização de eventos, que é quando a pessoa tem uma carga emocional negativa muito grande, aí ela passa a ter uma menor carga emocional negativa. Então a gente fala que ela está dessensibilizando, ou seja, está ficando menos sensível para aquele evento negativo. E também psicoeducação, que é colocar novos comportamentos para dentro de uma forma muito mais rápida. A hipnose ela permite essa absorção acelerada, sabe? A dessensibilização seria como se fossem os gatilhos, né, que é muito dito hoje. Aí, por exemplo, sei lá, a pessoa diz uma coisa que aquilo me gera um gatilho, e às vezes aquela palavra, né, me traz, sei lá, sentimento de raiva, então através da hipnoterapia eu vou aprender a lidar melhor com isso. Sim, é isso aí. É porque esses gatilhos, eles só estão funcionando porque eles estão sensíveis. Eu fui recentemente fazer uma reforma, né? Aqui nesse próprio consultório, aí, quando o cara chegou aqui para colocar o armário, ele virou e falou bem assim, não tem fogo aqui nesse fio. Aí, o fogo? Como assim tem fogo nesse fio? É isso eu também nunca ouvi. Eu não sou eletricista, mas ele falou assim, ele tem fogo nesse fio. Eu falei, como assim? Ele, vem cá. Aí ele fez o teste, né? Que era para ver se tinha energia. Então, o que é a sensibilidade emocional, sabe? É essa energia que está ligada ali no interruptor e que quando você toca no interruptor, ela dispara uma luz. Tem fogo ali, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, a ideia é, na hora que a gente dessensibiliza emocionalmente, você meio que tá pegando e tá fazendo com que aquele fogo ali não exista, entendeu? Então você até pode acionar o gatilho, mas não dispara nada mais. Sim, você já não sente mais nada, né? Exatamente. Então é isso aí, deixar de sentir. Aí você pode sentir através de pensamentos, você pode sentir através de sentimentos mesmo, que só começam do nada, ou de coisas que estão acontecendo à sua volta, né? São pessoas aí que estão agindo, que estão falando, que estão fazendo coisas com você, etc. Circunstâncias que estão acontecendo, ambientes, coisas, objetos. Que é a diferença, né? Às vezes você sentir, às vezes é normal. Agora o problema é quando te limita, né? Esse sentimento te limita. Eu tive um cliente que ele divorciou. Aí, para contar um exemplo desse negócio de dessensibilização, né? Ele divorciou, aí quando eles fizeram a partilha, ele ficou com a parte dos móveis e ela ficou com a outra, né? Aí ele levou. Aí ele falou bem assim pra mim, Vitor, eu olho para aquela cafeteira e eu não tô tomando mais café. Eu falei, cara, mas por que você não tá tomando mais café? Sabe por quê, Vitor? Porque eu olho para aquela cafeteira e eu só lembro dela, porque eu nem queria aquela cafeteira. Quem comprou aquela cafeteira foi ela. E eu olho para aquela cafeteira e fico com raiva. E aí eu nunca faço café por causa disso. Aí eu falei para ele, amigo, você tá sensibilizado. A gente precisa dessensibilizar isso. Aí qual é a solução mais simples para esse caso? Eu falei, troca a cafeteira. Eu achei que você ia ressignificar. Mas é mais simples. Mas assim, não tinha por que pegar e gastar uma sessão inteira para ressignificar uma cafeteira, entendeu? É verdade, é verdade. Mas ela veio, troca a cafeteira, paga R$100 lá e arranja uma nova. Aí ele voltou na outra sessão toda feliz. Ele falou, tá, Vitor, eu troquei mesmo, agora realmente eu consegui voltar a tomar café, estou muito grato. Então assim, tem algumas soluções que nem sempre envolvem a hipnose, mas a gente precisa ter uma compreensão da estrutura da mente, e aí isso vem muito da hipnose, né? Para poder gerar esse tipo de resultado para o cliente rápido, entendeu? É um resultado mais rápido porque, assim, dentro da minha visão, ignorante, né? Eu não entendo muito do seu assunto, mas eu imagino que a hipnose é como se ela fosse um barco que consegue navegar no subconsciente. A gente pode pensar assim, dessa forma, mas é um barco onde você está lá dentro e você está bem consciente do que você está fazendo. Sim. Então, para onde está navegando, né? Exatamente. Legal. E que você está no timão ali do barco e eu estou apenas com um mapa ajudando você a navegar, entendeu? Então, na terapia tradicional, é mais difícil navegar pelo subconsciente, ou a gente não consegue. Eu diria que na terapia tradicional é o seguinte, o terapeuta ele está no rádio falando com você no timão. E dizendo bem assim, isso, estou aqui, a sua direção está correta, mas ele não está vendo a tempestade. Não está vendo nada. Ele não tá acompanhando esses sinais, né? Sim. Justamente por causa desse papel que eu falei que acaba sendo mais um papel de gerar reflexão, apoiar. Então, tipo assim, você ter a segurança que você está na rota correta. Tipo
o controlador de tráfego aéreo, sabe? Que ele fala assim, isso, você tá Sim. vendo, mantenha essa altura, que isso é a coisa correta. Mas ele não tá com você dentro do avião, Sim. dirigindo ali para poder sentir o vento contrário, sentir a turbulência. Então, quando a gente vem para a hipnose, o que a gente faz é, a gente ajuda o cliente a acessar esses eventos, a acessar o inconsciente e conseguir dialogar com esse inconsciente e fazer mudança ali dentro. Assim, na prática é bem mais simples do que parece, entendeu? Sim. É porque tem muito mito, gente, por trás desse negócio aí, da hipnose e tal, mas assim, é mais simples do que parece. Assim, mas também simples pra quem, né? Pra mim que já tenho anos de experiência, então... Com certeza. Mas eu entendo as pessoas. Então, quando tem esse acesso, a gente consegue fazer a pessoa ter grandes benefícios, né? Porque, é assim, se a gente for olhar para o subconsciente e o consciente, a gente pode falar que o consciente é tudo aquilo que você está aqui no controle. Então, você está percebendo várias coisas nesse momento. Você está controlando o seu tom de voz, eu também, pra gente não ficar falando, gritando aqui, já quem tá um do lado do outro. Isso está no consciente, mas a gente muitas vezes não está consciente do peso do nosso corpo sobre a cadeira. Sim. Da posição que o nosso corpo está na cadeira. Da posição que estão nossas mãos. Sim. Mas à medida que eu tô falando isso, você que tá me ouvindo agora tá até ganhando consciência também. É, que eu sei que você ele fala assim, da opa, mão, como é eu que é? já A minha penso mão tá na aqui. mão. Esse aqui, que é o benefício, né, de você trabalhar os dois juntos, é porque quando você acessa o inconsciente, essas duas coisas conectam. Teu inconsciente são todas essas coisas que estão no automático que você não tá percebendo. Sim. Acho que todo o processo de terapia ele envolve um pouco de tirar a pessoa do automático e dar consciência para ela, sabe? Sim. Mas a hipnose, por conta do estado de transe, faz com que essa conexão ela seja muito mais intensa e intencional. Então, quando você vai, através da técnica de indução, para o estado de transe, você tem essa conexão do consciente com o inconsciente. Então, você vive experiências ali num nível onde mudanças são instaladas muito mais rapidamente, entendeu? Então você consegue automatizar, porque a gente está falando aqui de desautomatizar, né, em alguns momentos, mas você também consegue automatizar novos pensamentos, sentimentos, comportamentos. Sim. Do mesmo jeito que você consegue tirar o lixo para fora, você consegue colocar coisas boas para dentro. E às vezes só o que a pessoa precisa, John, é isso, botar coisas boas para dentro, entendeu? Sim. Tirar os ruins e substituir pelas boas. Porque assim, ó, pensa assim, a gente falou de ressignificação, né? A ressignificação é assim, existe um quarto todo bagunçado lá no inconsciente da pessoa. Tem móveis caídos, móveis fora do lugar. O que a gente faz quando a gente vai ressignificar? A gente entra lá, coloca os móveis em pé, coloca cada um deles no seu lugar, pega a pessoa e tira ela da posição que ela estava. Se ela estava lá na porta, olhando para aquela bagunça, agora ela consegue se ver lá do outro lado, vendo tudo arrumado. Então isso é ressignificação, sabe? Tipo, eu mudo a minha visão sobre o que aconteceu e eu consigo trazer as coisas de volta para o lugar. Só que imagina que esse quarto, depois que você ressignificou, ainda tem lixo lá dentro. Sim. Precisa tirar o lixo para fora. É. Esse tirar o lixo é o que eu falei lá, que é a dessensibilização emocional. E vamos pensar também que depois disso, ainda tá aquela coisa assim simples. Sabe? Tipo assim, podia botar uma decoração para dentro, botar umas coisas bonitas. Então, essa parte da decoração, que é para deixar o lugar bonito, é a parte que a gente fala que é a psicoeducação, que é quando a gente vai colocar coisas boas para dentro. Gosto de falar, John, pelo tempo que eu tenho, os anos de experiência atendendo pessoas, que esses 3 processos, se eles forem bem feitos, e qualquer terapia bem desenvolvida tem esse objetivo, você vai construir com a pessoa coisas que ela vai levar para a vida inteira dela. Porque imagina, como é bom você entrar num lugar onde está tudo novo, tudo no lugar, onde você consegue ver aquele lugar com olhos bons. Aquele cheirinho de novo no ar. Oh, cara, é bom demais. Nossa, é maravilhoso. Então, assim, isso é um pouquinho de como é que tem essa conversa, né? Do subconsciente com o consciente. Para quem está se perguntando aí, você não apaga. Então o pessoal acha que vai apagar, John. Na hora que vem pra sessão de hipnose, né? Eu vou apagar, igual os filmes mostram, sabe? Que tipo assim, apagou e você não se esquece, esquece de tudo. Apagar aqui assim, né? Apagar isso, e agora você acorda, já acabou a sessão. Aquilo é outra coisa. Não. Ou é só filme? Não, aquilo é hipnose, ok? Mas aquilo ali é filme. É exagero tremendo. Quando você vê dos palcos
que muitas vezes acontece isso, né? Porque tem aquele comando hipnótico que é Sim. clássico nosso da hipnose, que é o durma. Aham. Aquilo ali também é hipnose, no palco. Agora, Sim. nos filmes, a maioria é mito. Por Aham. exemplo, tem um filme que está na Netflix que é chamado Hypnotics. Esse filme, a pessoa ela começa a ter sessões com o hipnoterapeuta e a pessoa muda de vida. Sim. Só que aí, várias pessoas ao redor dela que já tiveram sessões com esse hipnoterapeuta começam a fazer coisas estranhas. E começam a falar, não, foi ele que falou que era para fazer. Ah, como se o cara estivesse induzindo aquele Induzindo, comportamento. plantando os comportamentos, entendeu? E fazendo a pessoa ter aqueles comportamentos. O que tem um quê de verdade aí, porque isso é possível. Mas não daquele jeito, porque ninguém vai fazer o que não quer quando está em hipnose. É Nem exagerado. depois. Demais. Nossa. Aí, por exemplo, o pessoal acha que vai esquecer as coisas, porque tem esse comando que é feito muitas vezes no show de hipnose, né? Então tá, você vai voltar agora e você esquece de tudo que você viveu, guardando apenas que foi uma experiência maravilhosa. Aí a pessoa volta, e aí, como é que foi? Nossa, uma experiência maravilhosa. Aí tudo, nossa, a pessoa esqueceu tudo mesmo e tal. Existe esse comando da amnésia, e até existe o que a gente fala que é amnésia espontânea. Sim. Que a pessoa esquece espontaneamente as coisas que ela viveu ali durante o estado de transe, mas não é todo mundo que vive isso. E também não é desse jeito, exagerado, igual os filmes mostram, entendeu? Então, você não vai ficar simplesmente com um gatilho ali, e aí na hora que você chegar aqui, eu falar pra você bem assim, agora, você, vira outra pessoa e vai lá e vai assaltar um banco, entendeu? Que é uns negócios mais ou menos assim nos filmes. Sim. Parece até que vai sair também um filme aí nos próximos meses, que é um filme mais ou menos assim, o cara é um hipnotista, hipnoterapeuta, não sei, mas ele meio que bota os gatilhos nas pessoas, e as pessoas vão lá cometer crimes, entendeu? Sim. Porque ele tá botando os gatilhos lá. Eu tinha uma ideia para esse filme. É? Eu pensei, um dia eu vou escrever um filme assim, mas eu ainda não sou roteirista, não sou nada, né? Mas eu já tive esse tipo de ideia aí de filme. Pô, mas isso atrai as pessoas, porque o pessoal começa a achar que é verdade, cara. Sim. Assim, mas isso é bem difícil de acontecer, gente. Ó, você não vai fazer o Pix sem querer aqui. Aham. Não vai. Você não vai dar a sua Tem senha do esse banco. mito, né? Tem esse mito Tem, aí. cara, não tem essa. Tipo assim, você não vai dar sua senha, você não vai pegar e vai, sei lá, fazer uma coisa que você não quer, revelar o seu segredo, aquele grande segredo que você tem, entendeu? Só se a Tudo pessoa mito. quiser. Se a pessoa quiser, ela revela. Aham. Ela conta, ela faz, ela contrata, ela fica comigo aqui na terapia. Renova, entendeu? Mas se Porque a pessoa ela quer. quiser, entendeu? Não tem nada disso de a gente força, né? Ou coage, ou faz o psicológico, a alma dela de refém, parece até que é o diabo se controlando, né? Não tem nada a ver, cara. Não tem nada dessas coisas aí acontecendo de verdade no processo ali no dia a dia na hipnose, entendeu? Aham. Até porque tem muita gente que associa a hipnose a misticismo, né? A magia, essas coisas. Esse aí tem também, né? É porque, assim, a gente tem profissionais de todos os tipos, né? A hipnose, durante muito tempo, ela foi muito praticada, estudada e utilizada por pessoas das terapias energéticas, das terapias aí holísticas, que aí, assim, a terapia holística ela vai juntar, né? O que é o psicológico com o que é o espiritual. Sim. E até mesmo hoje em dia, apesar de que você tem a hipnose hoje com uma ferramenta científica, com validação pelo Conselho Federal de Medicina, de enfermagem, de odontologia, de psicologia. Então, assim, hoje é uma ferramenta científica e a gente faz uma prática baseada em evidências. Inclusive, aqui dentro, essa é a nossa abordagem, uma prática baseada em evidências. Sim. Ainda assim, você tem, por exemplo, os espíritas e algumas outras religiões que utilizam a hipnose com a ideia de regressão para vidas passadas. Sim. Então, por muito tempo, alguns que eram mal informados, que pensavam, puxa, isso aí é do espírita, é da religião. Eles começaram a fazer essa associação, que é uma associação negativa. E assim, negativa porque aqui no meu posicionamento eu gosto dessa parte da prática baseada em evidências, né? E aí, é claro, eu prefiro a prática baseada em evidências porque eu acredito que eu posso atender todo tipo de posicionamento espiritual. Sim. Agora, se eu ficar simplesmente lá, sou terapeuta de vidas passadas, que tem, tá? Se for procurar na internet, você vai achar.
Não vou falar nada aqui a mais não. Enfim. Mas tem, entendeu? Tem gente que se posiciona desse jeito. Não, eu sou terapeuta de vidas passadas. Então essa pessoa ela vai usar da hipnose de alguma forma, vai induzir a pessoa e vai conduzir a pessoa até uma experiência lá de regressão a vidas passadas. A hipnoterapia é uma ferramenta, ela É uma pode ser ferramenta. utilizada por qualquer pessoa. Sim, exatamente, por qualquer pessoa. Inclusive aqui eu já atendi padres, já atendi pastores, líderes cristãos, católicos, evangélicos. Pessoas que não eram católicos nem evangélicos, eram pessoas da Umbanda, pessoas espíritas. Então, assim, eu acho que uma prática baseada em evidências, ela é boa porque ela atende qualquer tipo de pessoa que chegar, entendeu? Sim. Então, pensando em você oferecer o melhor para todo tipo de pessoa, e também você sabe que tem evidência que funciona. Sim. Porque tem coisa que, tipo assim, não funciona, entendeu? Não adianta, não faz sentido. Para que utilizar uma coisa que não funciona, que é só um mito por trás, entendeu? Então, essa foi uma decisão que eu tomei aqui, né, no Instituto, e hoje os terapeutas que atendem aqui também, utilizando nossa metodologia, eles também seguem essa mesma orientação da prática baseada em evidências. Tem outros também terapeutas aqui contigo. A gente tem hoje aqui mais 2 terapeutas que trabalham no Instituto, e aí a gente tem, são 2 salas aqui, né? E aí a gente atende públicos diversos, né? Então a gente atende desde pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco menor, até pessoas que são grandes empresários aqui em Brasília. E que sabem que a hipnose é uma ferramenta excelente, porque ela gera resultado mais rápido. Então você não precisa perder tanto tempo, entendeu? Você sempre sai com uma sensação de que, caramba, algo foi resolvido, algo foi acrescentado. Eu gosto até de falar que se eu fosse colocar um nome para minha abordagem, eu diria que a terapia é focada em solução. Apesar de que hoje tem muito mais a característica de terapia integrativa, no sentido de pegar um pouco, tá, de cada uma das teorias psicológicas para poder atender o cliente da melhor forma. Mas eu falo isso por quê? Porque a ênfase, ela é essa ênfase em resolver o problema. Sim. Muitas vezes você vai, por exemplo, numa sessão de terapia tradicional e gira-se muito em torno de entender o problema. Entender, então a pessoa sai especialista em saber qual é o problema dela. Você pergunta para ela, vem cá, qual é o seu problema? Não, meu problema é porque eu fui rejeitado na infância, é porque eu fui abandonado, é porque um dia eu fui traído, e aquele sentimento ficou dentro de mim, não, é porque eu sou uma pessoa muito magoada. Eu fiz, você entendeu qual é o problema, mas o que isso adianta? Como é que isso melhorou a sua vida? Sim. Você precisa resolver o problema. Então a abordagem nossa aqui, John, desde o início, sempre foi pegando a hipnose como ferramenta resolutiva e essa ideia integrativa de pegar das diversas teorias o melhor. Então, por exemplo, a gente pega um pouco lá da TCC para fazer intervenções comportamentais, para falar, cara, você precisa agir. Isso aí você muda com comportamento. Aí a gente faz psicoeducação e ensina quais são os comportamentos que a pessoa pode adotar. E através da hipnose, a gente ajuda com que esses comportamentos sejam automatizados mais rápido. Para quando ela for para a vida, ela não sentir aquela dificuldade. Porque ela já meio que na hipnose, no estado de transe, ela fez aquilo várias e várias e várias e várias vezes. Então ela chega lá, é até espontâneo. Por exemplo, eu tinha uma cliente que a maior dificuldade dela era dizer não. Desculpa. Problema não. Uma cliente que a maior dificuldade dela era dizer não. Não conseguia dizer não para a mãe, não conseguia dizer não para o irmão. A mãe fazia ela pegar e limpar 20 galinhas no final de semana para que ela não ficasse com nenhuma e todas fossem dadas para o irmão. E ela é que tinha que ir lá, limpar, matar e entregar as galinhas na casa do irmão. Ah, limpar para comer, né? Para comer, Achei que exatamente. era dar banho, né? Limpar. Não, limpar Depenar. é de depenar, matar e tal, e aí limpar ela por dentro para poder o irmão comer. 20. 20? É porque eles tinham uma criação lá. Ela fazia, ela de tempo em tempo ensinava no final de semana a fazer isso. E é só fazer isso. E ela não ficava com benefício nenhum. E ela falava, nossa, Vitor, eu tô muito incomodado, não sei o que fazer, porque como é que eu vou dizer não pra minha mãe, não sei o que, tal. Aí a gente conversou na sessão, eu expliquei pra ela, uma abordagem bem mais da TCC. Por que dizer não? TCC é a terapia cognitivo-comportamental. Que algumas pessoas não saber, pode pensar em TCC da faculdade. Não, é excelente você ter falado. Assim, desculpa, porque no dia a dia da clínica a gente vai falando essas coisas, a gente até esquece, né? Mas a terapia cognitivo-comportamental hoje é a principal técnica terapêutica, abordagem da psicologia focada em evidências. Então, ela é muito focada, né, ajudar a pessoa a entender os padrões de pensamento que ela tem
E além de entender os padrões de pensamento, entender também os comportamentos que ela deve ter. Então, no dia aqui que eu trabalhei com ela esse item, o nosso foco foi ajudar ela a pegar e entender qual era o comportamento correto. Como que o não ia beneficiar ela? Por que dizer não era importante? O que que o não ia gerar para o irmão dela? O que que não ia gerar para ela? O que que ia gerar para a mãe dela? E aí fizemos um protocolo aqui, que é um protocolo que eu gosto de chamar de blindagem emocional, que serve justamente para essa finalidade, ajudar uma pessoa a parar de dizer não para os outros, se conscientizar de como isso é nocivo para ela. E ela foi para a vida. Ela voltou na outra semana, Vitor, você não entender, você não acredita, não é só com a minha mãe. Eu comecei a dizer não no meu trabalho, porque a minha chefe me explorava, me passava o trabalho dela, me passava o trabalho da outra menina, e eu tinha que resolver tudo, eu estava começando a ficar sobrecarregado, e eu falei, não faço, a partir de agora é seu, você que se vira, não é meu esse trabalho é seu, eu vou fazer o meu trabalho bem feito, como sempre fiz. Vitor, você não vai entender, Vitor. Eu comecei a ter tempo para dormir, comecei a ter tempo para me exercitar, comecei a ter mais tempo para minha família. E sabe o que aconteceu, Vitor? Quando passou ali uns 5 dias, aquelas pessoas que estavam se aproveitando de mim, elas começaram a simplesmente se incomodar e começaram a pedir para sair. Sair de perto? Isso no trabalho. No trabalho. Começaram a pedir para sair. Porque o trabalho voltou para elas e elas não davam conta. E aí, Vitor, eu recebi uma promoção. Cara, 15 dias. O foi 15 medo dias. de ser demitida. Antes ela poderia ter um medo de ser demitida. Aí ela começou a dizer não e ganhou uma promoção. Só que nunca foi uma função dela, entendeu? Então ela, acho que não, assim, eu não me recordo, nesse caso dela, de ter medo de ser demitida. Não tinha. É porque não queria desagradar. Sim. Entendeu? Não queria ser rejeitada. Ah. Essa dificuldade de dizer não, tem vários fatores por trás, mas naquele caso específico, que eu me recordo, ela tinha esse medo de desagradar, de ser rejeitada. Sim. Sabe? Das pessoas afastarem e falar, não, você não quer fazer mais? Então tá, não quero mais conviver com você. Então tem gente que não tem essa disponibilidade, acha que, puxa, mas aí como é que eu vou ficar com fulano se eu disser pra ele que eu não posso fazer? Sim. Como é que eu vou ser tratada? Não quero passar por isso. Então ela fala sim, só que é um sim daqui pra fora, né? Daqui ela fica aqui e na cabeça assim, nossa, que droga, na cabeça, né? Ai, que droga, eu queria não ter feito isso. Meu Deus, essas fulano é muito folgado, como é que pode o negócio? Mas do lado de fora, tá, eu faço, pode deixar. Sorrindo ainda, entendeu? Mas aí, assim, em menos de 15 dias, ela não só viu aquelas pessoas que eram incompetentes saindo, como também foi promovida só porque ela disse não. Ela tinha que trazer também o irmão, que o irmão come 20 galinhas e come demais. Ele tá precisando de uma hipnoterapia para ressignificar parece que era pro mês, entendeu? Pro mês. Mas assim, ó, eu nem falei, né? Porque o negócio, imagina, ela matava 20 galinhas e ficava com nenhuma. Acho que eu falei, né? Não, você falou. Pois é, cara. Aí eu sei que depois disso ela falou, não, ó, a esposa dele que vem a fazer isso. E ele ainda é casado, né? Não é pequeno. Cara, é casado, homem adulto, com família, entendeu? Era literalmente para se movendo a partir desse vício de querer agradar os outros. Sim. Que é um vício também, John, muitas vezes. Aí, deixa eu só voltar aqui na questão, volta. Né? Porque nós vamos falar aqui Ixi, tá difícil. A maldição da mágoa, né? Eu acho, tem, como você disse, por exemplo, essa questão de não dizer não, né? De querer uma aceitação. Isso com o tempo vai gerando mágoas nas pessoas, né? E aí você tem esse livro aqui, né? Sim. A Maldição da Mágoa. Fala um pouco aí a respeito disso aqui, né? Já que entramos nesse link, legal. Mas depois eu quero falar sobre a religião. Me lembra, para não esquecer. Tá bom. Vamos lá. Não, assim, ó, falando sobre mágoa, né? Assim, se você for pegar, existem coisas que as pessoas não vencem porque elas têm mágoas guardadas. Sim. Existem comportamentos que a gente não muda por conta de mágoa guardada. Ou por conta de culpa guardada. Assim, tem uma diferençazinha entre culpa e mágoa. Mas é o mesmo sentimento. A diferença é a mágoa é o que eu guardo depois que alguém falha comigo. A culpa é o que eu sinto depois que eu falho comigo mesmo. Então a culpa diz respeito só a mim. Ou com alguém. Não, é eu comigo mesmo. Sempre consigo mesmo. A culpa, quando eu sinto culpa, é tipo assim, meu Deus do céu, eu fiz isso e tal. Então a culpa é uma coisa que eu alimento em mim mesmo. Você até pode sentir culpa por conta de algo que você fez com alguém, mas geralmente é você se condenando. Entendi. Entendeu? Então por isso que eu tô falando, é uma relação que você tem da culpa de você
com você mesmo, com o seu eu. Sim, Ela é uma relação que você vai trazer pra dentro de você, entendeu? sim. Agora a mágoa, a pessoa fez uma coisa comigo, me ofendeu, aí eu fico magoado com a pessoa. Então é um sentimento que eu direciono para aquela pessoa. E a culpa? A culpa é, puxa, aí eu peguei e agi com aquela pessoa daquele jeito, e meu Deus, como é que eu fiz um negócio desse com aquela pessoa? Então eu já tô aqui me julgando, me condenando, me acusando, entendeu? E aí eu alimento culpa em mim mesmo. Aí o que eu fiz? Um dos principais protocolos da hipnose é o protocolo de regressão. Deixa eu colocar aqui mais pra frente. Pô, pode trazer aí, ó. A maldição da mágoa. Um dos principais protocolos, né, da hipnose, John, é o protocolo de regressão. E existem várias formas de a gente trabalhar a ressignificação de eventos dentro da regressão. Uma delas é o perdão. Então o que acontecia, tá? Às vezes a pessoa ela vem tão sensibilizada para a sessão, com tão baixos recursos emocionais, que na hora que precisa perdoar, deixar ir, a pessoa não consegue. Porque ela acha que se ela ficar com aquele sentimento, vai fazer bem para ela. Só que o que acontece? Ela não entende que o perdão não é para o outro, não é liberar o outro. É eu soltar a minha dor. Então o perdão não é para o outro. O perdão não é uma prática que beneficia outra pessoa. O perdão é uma prática de auto-higiene pessoal. É tipo um banho que você deveria tomar todo dia. De perdoar outros, ou seja, deixa pra lá isso aí, eu não vou ficar mais me preocupando com o que o fulano fez e vou seguir em frente. E perdoar a si mesmo. Quando você perdoa outros, você limpa mágoas da sua vida. Quando você se perdoa, você limpa a culpa da sua vida. E isso gera pra você um bem-estar tremendo. Aí o que você não perdoa é como se ficasse assim, ó, bem pertinho de você, uma imagem forte. Essa imagem ela vai programando você para ter comportamentos parecidos com aqueles que você detesta. Essa imagem vai sugando seus recursos emocionais, então você se vê cada vez mais abatido, fraco, frágil, sentindo dificuldades para se relacionar consigo mesmo, se amar, para se relacionar com outras pessoas. E essa imagem aqui, ela é tão forte, mas tão forte, que aos poucos ela vai gerando em você comportamentos parecidos com aqueles que você mais detesta. Aí você, às vezes, sem perceber, começa a fazer com outros, começa a fazer com seus filhos, marido, esposa, namorada, amigos, colegas de trabalho, aquilo que fizeram com você. Sim. É tipo uma forma inconsciente, automática de vingança. Seria uma forma de, por exemplo, a gente aprende com as pessoas, a gente aprende muita coisa, né, de comportamento, né? A gente nasce completamente zerado, né? Completamente sem informação. E a gente vai copiando isso. Seria o nosso inconsciente aprendendo e a gente replicando isso? Assim, esse padrão de eu pegar e trabalhar, né, a mágoa desse jeito, seja perdoando, tendo dificuldade de perdoar, realmente ele muitas vezes é aprendido. Se eu tive uma referência de pai, de mãe que sabia me perdoar, aí eu vou até colocar aqui a parte espiritual também. Se a pessoa, por exemplo, é um cristão e viveu uma referência de o Deus que perdoa, o Deus que perdoa os pecados, que recebe ela de volta, essa pessoa, ela tem uma referência forte do que é ser perdoado. Geralmente, pessoas assim, elas conseguem perdoar com mais facilidade. Então, deixar aí. Por quê? Porque ela mesma sabe o benefício que aquilo deu para ela. De um dia um pai e uma mãe perdoar. De um dia se sentir perdoada por Deus. E pessoas que não tiveram essa referência, aí tem muita dificuldade. Por quê? Porque o que elas, geralmente, quais são os padrões que elas aprenderam? Né? Elas aprenderam um padrão que a gente chama de ciclo de vingança. O que é o ciclo de vingança? É a retaliação. Você fez isso? Então tá, vou te mostrar o que eu vou fazer com você agora. Então ela não acha que ela pode ter um comportamento de simplesmente soltar. Ela acha que ela tem que ter uma reação para ferir também, entendeu? Sim. Aí, cara, isso então é uma das piores coisas que pode acontecer num relacionamento interpessoal entre duas pessoas. É isso aí, entendeu? Que é o ciclo de vingança. É aquele cara que o chefe faz algo negativo pro funcionário, o funcionário faz algo negativo pro chefe. E aí fica ali, aquele jogo ali o tempo todo, entendeu? Ou é aquele casal, marido e mulher, que a mulher faz uma coisa negativa, aí o cara faz uma coisa negativa com a mulher. Aí a mulher faz outra com o homem, aí o homem faz outra com a mulher. Cara, eu vi cada coisa já na clínica desse jeito.
Aí uma das duas partes, em algum momento, tem que decidir perdoar e parar a retaliação. Senão, o relacionamento não melhora. O relacionamento só vai ladeira abaixo, entendeu? Ele escoa pelo ralo. Sim. Então, assim, a mágoa e esse livro aqui, ele veio com o objetivo de ajudar as pessoas que iam viver protocolos que eu sabia que para aquela pessoa o que era necessário era perdão. Então, por exemplo, ó, gente, tá me ouvindo aí, já fica sabendo, ó. Se você tem problema de mágoa, é perdão que resolve. Agora, Vitor, eu não consigo perdoar, tenho muita dificuldade e tal. O que vai me ajudar? O quê? O livro foi feito para poder gerar 4 experiências para a pessoa, tá? Primeira experiência, ela ser perdoada por outras pessoas. Aí o livro vai trazer várias coisas, várias sugestões sobre isso. Estou falando de sugestões porque o livro foi escrito em uma linguagem ericksoniana. O que é a linguagem ericksoniana? Histórias, no meio das histórias vem as lições. Então, são sugestões que entram de maneira periférica para o inconsciente. Aí daqui a pouco você vê uma frase no livro e você fala assim, essa frase era minha. Era nada. Estava aqui dentro há um tempão. Só que a frase entra, a sugestão. Então, ó, experiência de você ser perdoado por outras pessoas, experiência de perdoar outras pessoas, experiência de ser perdoado e, particularmente, eu acredito que é muito importante a experiência de ser perdoado por algo maior. Então, essa experiência também de ser perdoado por algo maior. Aí você chama como você quiser chamar, eu chamo de Deus. Tá? Sim. Então, viver essa experiência de ser perdoado por Deus. Eu acredito que quando a pessoa tem essas 4 experiências, ela consegue viver esse fluxo, né, de perdão, de acabar com a maldição da mágoa e ir para viver lá o poder do perdão de uma forma muito mais fácil. Então esse livro foi escrito com esse objetivo, entendeu? Porque eu vivia muita dificuldade, às vezes eu tinha que parar 20, 30 minutos explicando para a pessoa o que era perdão, o que não era, para que na hora que chegasse no protocolo, ela conseguisse soltar. Então o perdão ele vai fazer isso, ele vai soltar aquela ofensa, entendeu? Porque pensa assim, ó, tu se lembra, ou já viu uma experiência de ver um ouriço do mar? Ouriço O do ouriço do mar? mar ele parece uma bolinha e é cheio de espetinhos assim, sabe? Pensa como se fosse como se fosse uma estrela marinha, só que em vez de ser uma estrela marinha, é uma bolinha e ao redor dele é todo cheio de espinhos, Eu acho ok? que eu já vi em videogame. Então tipo assim, videogame ou então até vídeos na internet, você vai ver lá o ouriço do mar. Pensa assim, que é como se fosse uma bola de agulhas. Sim. Essa referência é boa, acho que as pessoas conseguem construir na cabeça. Uma bola de agulhas. Então, a ofensa é como um ouriço do mar. É como uma bola de agulhas. O outro lança contra você, como uma arma, para te ferir. Sim. Ela pega em você e ela machuca. A ofensa faz isso. Só que a partir do momento que o outro pegou e fez isso com você, não adianta você esperar que ele venha retirar. Ele não vai. Não vai. Então, isso é uma das posturas que às vezes impede a gente de pedir perdão. Não, eu só vou perdoar se o outro vier pedir perdão. Meu, não vem. E o pior quando não só quando fica esperando pedir perdão, mas também quer agredir, né? Quer revidar. Que aí é o seguinte, aí é a pessoa que pega o ouriço e vê que ele não sai, ou tem dificuldade de tirar ele porque a dor é muito grande, e ela pega o ouriço e quer lançar espinhos contra o cara, entendeu? Mas aí nesse processo você acaba se machucando mais e mais. Por isso que eu falo que a retaliação acaba piorando mais e mais a situação. E tem gente que pega o ouriço e fala assim, ó, tá aqui, ó, você tem que vir retirar. E a pessoa fica segurando o ouriço, entendeu? Fica segurando aquela bola de agulhas. Sim. Então ela só vai infeccionando mais e mais, gerando mais dor, mais problema. E aí a pessoa teria que ter uma postura que peraí, eu preciso cuidar ou achar algo para tirar isso de mim. Eu não dou conta de tirar sozinho, então, por exemplo, eu preciso de uma ajuda. Um profissional e tal. Ou eu preciso achar força em mim mesmo para tirar isso da forma correta, com uma outra metodologia. É aí que entra o perdão, entendeu? Sim. O perdão, eu entendo que quem precisa fechar essa ferida aqui não é o outro. O outro, às vezes, ó, tá nem aí. Mas sou eu que tenho que fechar minha ferida. Sim. Então, eu aprendo qual é a técnica, qual é a abordagem, e eu fecho e começo ali o processo de cura, cuidando de mim mesmo. É isso que é perdão, entendeu? Por isso que o perdão é essa prática tão importante e tão benéfica, né? Aí esse livro ele veio com essa intenção, sabe? Facilitar esses processos de perdão que muitas vezes são necessários de acontecer em ressignificação de eventos. Então a pessoa comprando o livro, lendo o livro, ela é capaz de
fazer muitos desses processos sozinhas. Quando eu falo fazer desses processos, ela consegue sim pegar e trabalhar nela todo o aspecto emocional, né, do perdão. Talvez para algumas pessoas seja suficiente um livro desse. Outras pessoas têm alguns casos aí que são mais profundos, que têm mais camadas de ofensa, talvez precise dar um apoio profissional, por exemplo, tá? Mas mesmo assim é Não, importante isso o aqui, ó, conhecimento prévio. não, com certeza. Rapaz, ó, isso aqui é hoje, eu acho que a forma mais acessível de uma pessoa ter contato com o que eu penso. Acho que antes disso aqui é meu YouTube, tá, gente? Tem um YouTube aí. No meu YouTube eu tenho solto muita coisa legal. Mas depois do YouTube, isso aqui tem uma profundidade que é maravilhosa. Tudo o que a pessoa precisa para falar sobre perdão e sobre culpa está aqui dentro. Sim. Tudo. Por que eu fiz o livro? Por que eu sentei e fui escrever o livro? Porque não tinha um livro que fosse de uma linguagem simples, acessível e que alcançava os corações das pessoas, entendeu? Sim. Porque o que você vai ver aí no mercado? Você vai ver uns livros que falam sobre perdão, mas falam de forma técnica. Então eu não queria ser mais um livro que fala de forma técnica. E os que falam de forma técnica, ora falam sobre perdoar a si mesmo, ora falam sobre perdoar os outros. Eles não juntam tudo. Ora falam sobre a importância do perdão, perdão superior, perdão de Deus. Ora falam sobre você ser perdoado. Então eu falei, cara, eu preciso juntar um livro que todas as experiências estejam ali e que na hora que eu colocar na mão do meu cliente, meu paciente vai ler e vai falar, cara, entendi, isso aqui é pra mim. Aí o que aconteceu, né? As histórias que eu já ouvi de pessoas que leram o livro. Mas teve gente que leu o livro e perdoou o marido. Tem gente que leu o livro que não tinha ido no casamento de uma sobrinha porque a sobrinha era evangélica, ela era católica, ela falou, eu não quis ir na igreja evangélica. E anos brigada com a sobrinha. Aí leu o livro, aí a pessoa me liga, Vitor, o livro mexeu comigo e eu sinto que eu preciso pedir perdão para minha sobrinha. E eu vou lá encontrar com ela e vou pedir perdão. Eu pedi perdão para ela, Vitor, a gente está reaproximando agora. Então, tem assim, tem umas histórias dessas, né, que chegaram até mim, de pessoas que leram o livro. E o livro ele tem gerado impactos assim, e outros mais na vida dessas pessoas que abriram o coração para entender mais essa temática, né? E aí, aproveitando aqui já o linkzinho aqui que eu falei que eu queria falar de religião, né? Aham, Esses dias eu estava pensando, né, a respeito de como a religião muitas vezes ajuda as pessoas, né, até como se fosse uma terapia, né, aham, de um lado, né, para o lado mais psicológico, aham, mas também às vezes a religião ela pode ser algo assim, uma válvula de escape. Ela, aham. ela muitas vezes ela não está lidando com um problema, ela não está resolvendo um problema, mas a pessoa sente uma sensação, ela esconde, é como se ela estivesse escondendo um problema debaixo do tapete e ela está ali bem. Como lidar com isso? Como a gente visualizar isso? Poxa, eu não estou tendo uma solução aqui, eu estou jogando para debaixo do tapete. Aham. Eu preciso, né, procurar uma terapia. Inclusive tem muito religioso, né, que às vezes não acha que precisa de terapias, essas É. coisas, né? Então assim, teria uma forma assim da gente analisar isso? Assim, eu não vou fazer uma análise, aqui é quase que eu trazendo meu posicionamento agora, né? Mas assim, primeiro, aos que simplesmente pensam que você tem Deus, você tem tudo, não faça terapia, isso é besteira, eu acho Sim. que essa é uma posição de igrejas que estão desatualizadas, líderes também que estão desatualizados. Ó, eu acredito que Deus pode curar uma pessoa Sim. de uma depressão, de uma ansiedade. Agora, eu só acredito que nem sempre vai ser um milagre. Algumas vezes vai ser um processo. Sim. Agora eu vou trazer uma história interessante, né? Diz que Jesus, né, assim, me contaram a história um dia, não sei exatamente quando que aconteceu, nem como que aconteceu, mas disse que Jesus já tinha feito a transformação lá de água em vinho, sabe? Sim. Que foi, parece que a primeira coisa que ele fez. E aí depois disso ele estava andando numa vinícola, sabe? Uma vinícola assim bem bonita. Na época que era a época de fazer vinho, na época que já era a época de estar colhendo uva. E aí ele foi repousar naquela casa. Naquela casa tinha tudo. Tudo, 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 tudo. Aí Pedro, que era aquele cara lá que é o mais bocudo dos discípulos, né? Chegou assim para Jesus e falou assim, ei Jesus, pô, a gente tem tudo aqui. Tá faltando só o vinhozinho.
Ô, Jesus, você fez tonéis lá, Jesus, faz um vinhozinho aqui para nós. Aí ele virou assim para Pedro e falou, Pedro, você viu as uvas maduras? Aí ele vi. Você viu o lagar de pisar as uvas vazio? Ele, vi. Você viu o barril, os barris de vinho para fermentar vazios e novos? Eu falei, vi. Você viu as uvas apodrecendo no chão? Aí vi. Aí ele olhou assim para Pedro e falou, Pedro, eu fico perguntando, será que essas pessoas realmente precisam de um milagre? Então, eu estou trazendo essa história, tá? Elas só precisam pisar nas uvas. Ela não precisava de um milagre não, cara. Elas precisavam viver um processo. Trabalhar. Tirar a uva, pisar a uva, botar lá para fermentar, separar, depois colocar no tonel, entendeu? Então, assim, o que acontece? Se a gente pensar que só Deus pode fazer as coisas, eu acho que é limitar demais quem Deus é. Ele pode, com o poder dele, diretamente curar o que ele quiser. Cara, Deus é o Todo-Poderoso. Agora, ele também pode, com o poder dele, usar um profissional para acelerar a sua cura. Ou ele pode olhar e falar assim, não, aqui não é um milagre que ele precisa não, ele precisa viver um processo. Errou aqui, errou aqui, errou aqui, errou aqui. Outra coisa, às vezes a pessoa está numa situação que ela se colocou. Aí fala isso agora também é polêmico, gente. Você vai me ouvir, você vai achar polêmico, vai ficar talvez pau da vida comigo. Mas às vezes a pessoa está numa situação psicológica que ela se colocou. Seja por ação ou por falta de ação. Pode até ter tido uma açãozinha ali do mal, entendeu? Tipo assim, um caos até acontecido antes, uma coisa fora do controle. Mas a pessoa tomou uma série de decisões ruins que só agravaram a situação. Sim. Ó, história. Outra história. Vai lá. Ah, você sabe que na abordagem da hipnose ericksoniana, gente, a gente usa muita história. Porque, mais uma vez, a história tem esse poder, né, de sugestionar ali pelo periférico. E aí entra. Por exemplo, talvez você, depois de ter ouvido essa história que eu contei das uvas, você vai ficar agora considerando, né? Realmente, sabe o que eu preciso é o quê, né? Um milagre, um estalo de dedo, ou eu preciso ir lá e fazer um pouco todo dia, né? Mas diz que o diabo estava passeando assim por uma fazenda, querendo fazer o mal, né? Aí ele viu um cavalo preso. Aí ele foi lá e soltou o cavalo. O cavalo saiu galopando, atravessou a cerca, parou do outro lado e comeu um pouco dos vegetais da fazenda vizinha. O filho do dono da fazenda viu o cavalo e, pau da vida, pá! Matou o cavalo. Aí o fazendeiro, que era o dono do cavalo, descobriu que o cavalo estava morto. E aquele cavalo era um cavalo campeão. Cavalo que rendia para ele milhares e milhares de reais todos os anos, na época que era a época da montaria, na época das competições ali de cavalgada, ali de Barretos. Pensei que era corrida, cavalgada. Não sei. Qualquer coisa. Você entendeu. E vários anos gerava ali milhares e milhares de reais. Pau da vida. O dono do cavalo veio e pá! Matou o jovem que tinha matado o cavalo. Aí, o pai, vendo que seu filho, que tinha matado o cavalo, tinha falecido, ficou irritado, pegou uma arma e foi lá e pá! Matou o vizinho. Enquanto ele voltava, ainda muito irritado, olhando para trás e correndo da esposa que vinha desesperada, a esposa do homem que ele tinha matado, ele tropeça, cai no chão, bate a cabeça e morre. Morreu sozinho. Tá trágico. Morreu sozinho. Diz que chegou lá na hora do juízo final, né? Aí estavam os dois discutindo de quem tinha sido a causa. E aí, Deus estava julgando os dois. Aí os dois, mas Deus, por que você está nos julgando? Porque o culpado é o diabo. Aí o diabo, opa, eu só soltei o cavalo. O resto foi eles que fizeram. Então, por que eu estou falando isso para ilustrar o que eu contei, né? Porque muitas vezes a pessoa está numa situação ruim. Rapaz, não foi isso aqui não. Sim. Ela tomou várias decisões ruins, ela teve várias atitudes ruins,
ela acumulou vários pensamentos ruins, ela acumulou vários sentimentos ruins. Então, ela está numa situação, muitas vezes, que por ação ou por falta de ação, foi ela que se colocou. Não é o estralar de dedos, o milagre, que vai resolver o problema dela. É um processo. É um processo. E às vezes o início foi só um negocinho ali, né? Foi só uma portinha aberta pro cavalo sair. Exatamente. Aí vai dizer que, ah, não, eu tô assim... Não, peraí, não foi por causa do cavalo. Foi a sucessão de erros que aconteceu depois disso. Talvez se ali, naquele primeiro momento, tivesse parado, falado, cara, o que aconteceu? Peraí, não foi isso? Tivesse pensado, tivesse conversado com alguém, tinha sido diferente, entendeu? Então, eu tô falando isso por quê? Porque aí quando você fala assim, Vitor, sua posição, o que você pensa desse negócio? Na religião, muitas vezes, dizendo que a pessoa não precisa de terapia, que basta o contato com Deus, que tudo se cura. Eu acho que tem coisas que só o contato com Deus ele cura e cura sozinho. E eu acho que tem casos graves também que Deus libera ali um poder, o sobrenatural se move ao redor da pessoa e ela é curada mesmo. Ok? Não estou tirando isso da reta, não. Sim. Agora, tem coisa que eu acho que Deus usa um profissional para ajudar. Porque Sim. são tantas camadas de problema que se ele simplesmente fizesse um estralo, talvez aquela pessoa não ia estar madura, não ia amadurecer. Sim. Para na próxima vez que surgir uma situação semelhante, ela vencer, entendeu? Ela ia repetir tudo de novo. Sim. Então eu acho que como tem esse negócio que Deus deseja o melhor de cada pessoa, Deus tem bons pensamentos a nosso respeito, sabe? Pensamentos para fazer as pessoas prosperarem, avançarem, mudarem de vida. Pensamentos para fazer as pessoas amadurecerem. Ele é muito sábio ao escolher. Bom, nesse aqui eu vou liberar um poder aqui, ó, o sobrenatural. A vida dessa pessoa vai mudar e ela vai ser resgatada dessa situação aqui psicológica. Não, essa pessoa que ela precisa de uma intervenção do profissional. Eu vou mandar ela, e aquele profissional ali eu vou usar, eu vou colocar minha mão e ela vai ver uma experiência de transformação lá dentro. Então, hoje eu penso dessa forma, entendeu? Para quem é cristão e está assistindo a gente, eu acho que Deus ele pode agir tanto fazendo as coisas diretamente, quanto usando pessoas. E por isso que eu acho que você não deve limitar Deus a só dizer que ele vai ser... Ai, porque, nossa, Deus não quer fazer um milagre na sua vida. Cara, às vezes você não está se permitindo viver um milagre porque você não foi atrás do profissional que ele já designou para você e que você vai encontrar na hora que você se botar ali no movimento, entendeu? Até porque existe também o livre-arbítrio, né? Então, assim, se ele fizer assim e mudar, mudar alguma coisa dentro da sua mente, possivelmente ele também está tirando o seu livre-arbítrio, né? Assim, pode ser que sim, pode ser que não. É porque eu penso assim, que geralmente nas situações a pessoa pede, né? É, Entendeu? Ela tá ali pedindo, ai Deus, acaba com essa minha depressão e tal, e tal, e tal. Então, eu não acho que ele acaba com o livre-arbítrio da pessoa porque ele atende o pedido dela, sim. né? Agora, eu acho que também tem momentos que ele simplesmente é soberano. A pessoa nem pediu nem nada e ela é resgatada. Um dia muda o coração dela. Que tem umas pessoas com as conversas assim, entendeu? Sim. Não, eu tava lá e tava muito mal, vindo uma sucessão de coisas ruins. E um dia eu acordei me sentindo incrivelmente bem, porque eu tinha orado. Às vezes nem tinha, e naquele dia eu senti, Deus tinha liberado uma cura na minha vida. Então, assim, são coisas a considerar, sabe? Eu não acho que necessariamente aí Deus vai deixar de lado o livre-arbítrio da pessoa, né? Mas eu acho que ele respeita tanto que muitas vezes ele faz uso desse processo, que é o processo de ela se envolver com um profissional e ali ela viver uma experiência de cura, cura interior, cura da alma dela, que começou não a partir do contato com ele, mas começou a partir do contato com um profissional que eu acredito que ele designou ali para ela, né? E aí ele abençoou ali no caminho. Já que estamos falando aqui de religião, você acha que a oração ela seria um processo da pessoa compreender ali, seria algo semelhante ao que é feito na terapia? A pessoa está ali avaliando, sei lá, suas atitudes, ela está lembrando, às vezes ela está tentando ressignificar através da oração. Você acha que existe um paralelo? Nossa, essa aí eu acho que dá para responder de uma forma mais clara, né? Porque eu acho que não, tá? Não. Tipo assim, a oração não é terapia, ela pode ser terapêutica, Sim, mas ela não é terapia. A oração é você falar com Deus. sim,
Você conversa com Deus. A oração ela é uma ferramenta, uma prática para intimidade com Deus, para proximidade com Deus, para você desenvolver relacionamento com Deus. Então, tem coisas que você fala com seu amigo que você não fala com seu terapeuta. Aliás, se tu falar tudo com teu amigo, tu falaria com teu terapeuta, o teu amigo vai ficar com o ouvido ali entupido. Porque tem coisa que, tipo assim, os nossos amigos, nossa família, muitas vezes não estão preparados para ouvir. Se a gente for trazer lá do nosso mais interior para fora. E às vezes não sabe lidar, né? Também, entendeu? Então, tipo assim, não tem como você colocar para fora qualquer coisa ali. Beleza, com Deus eu posso contar tudo? Posso, afinal de contas ele é o cara que criou o universo, ele é o Todo-Poderoso, ele pode e ele está preparado para lidar com o que for. Agora, na oração, eu estou falando. Eu estou conversando, eu estou contando. Tem gente que simplesmente faz a oração nessa direção. Eu vou aprofundar aqui agora, tá? Mas eu vou expor meu coração. Tem gente que faz a oração só nesse sentido, não sabe ouvir Deus. Aí é outro desafio, porque mesmo que você vai para as igrejas, você vai ver muitos cristãos eles relatando o desafio deles para ouvir Deus. Eu não sei se Deus está falando comigo, ou não sei se é coisa da minha cabeça. Então, isso aí já é um desafio se você for pensar na oração como uma terapia. Tá? Então, para mim, a oração é um relacionamento, onde você vai falar, você vai perceber a presença de Deus, você, depois de falar, você vai ouvir Deus, afinal, qualquer conversa, você fala e eu falo. Se só eu falei, não é conversa, é monólogo. Então, eu acho que tem... vou falar. Você que é cristão, bota amor no seu coração agora, porque o que eu falo talvez incomode, mas tem gente que vive monólogo. Não tem oração, tem monólogo. Ela só está falando, não ouve nada de Deus. Sim. Entende? Então, não tem como eu falar que uma coisa dessa é terapia. É terapêutico? É terapêutico. Por que é terapêutico? Porque você pega lá até as ideias de Freud da psicanálise, que é a cura pela fala, que quando você fala, você coloca para fora aquilo que estava te perturbando, e isso gera uma liberação de material psíquico recalcado, então a pessoa tem ali um alívio, né? Beleza, é terapêutico. Resolve o problema? Bom, se resolvesse, nós teríamos apenas psicanálise, não teria outras teorias psicológicas, entendeu? Hoje em dia a gente tem várias, então você está me ouvindo aí, já sabe que só falar as coisas, mesmo numa oração, nem sempre vai resolver. Agora eu não quero excluir os processos espirituais, né? Então a oração ele tem essa característica, a pessoa pode viver a experiência dela lá, que é as coisas que eu já falei, mas eu acho que a oração ela não substitui a terapia. Eu acho que as coisas se complementam, sabe? É bem aquela visão que eu falei antes de Deus poder usar as duas formas. Deus pode pegar e pode resolver a coisa com você aqui só de você ter orado. Deus também pode pegar e pode resolver a coisa colocando outra pessoa lá, entendeu? Por exemplo, sei lá, será que... vou falar. Será que Deus não poderia ter libertado o povo do Egito simplesmente porque o povo orou? Porque fala que Deus ouviu o clamor do povo. O povo de Israel que O povo estava de no Israel que meio estava de lá no Egito. Egito. No meio do Egito lá, preso, cativo. Será que Deus não poderia ter simplesmente libertado assim? Já que né, ele é todo poderoso, não pode fazer, mas pode. Mas por que ele não foi lá diretamente e fez? Ele escolheu uma pessoa para fazer isso. Da mesma forma que Moisés libertou, né, foi um instrumento usado para libertar o povo do Egito ali lá do faraó e tudo, Deus pode pegar, usar o seu pastor para gerar uma libertação, usar o seu líder para gerar uma libertação, usar uma pessoa que é da sua igreja, que ora por você para gerar uma libertação numa situação dessa, uma cura interior, né? A pessoa nas igrejas fala muito nessa nomenclatura, né? Uma cura interior, mas Deus também pode usar o seu terapeuta para ser esse instrumento e gerar cura interior. O que você faz? Vamos lá, Vitor, o que você acha que um cristão então deve fazer? Busca um terapeuta que é cristão também. Pronto, resolvido o problema. Ou busca um terapeuta que ele vai ter uma posição laica. Né? Agora, se é cristão, busca um terapeuta cristão. Vai fazer bem. Ele conseguindo te ouvir incondicionalmente sem falar que vai ser pecado as coisas, entendeu? Esse é o único requisito, viu? Você não pode buscar um terapeuta cristão que vai falar assim, isso é pecado, porque senão né, aí não faz muito sentido, né? Ele vai ficar ali ouvindo uma posição onde ele está emitindo julgamentos também. E na posição de terapeuta a gente tem que ter essa isenção. Sim. Então, assim, você busca um terapeuta cristão e que ele vai conseguir proporcionar para você aceitação incondicional, um ouvido sem julgamento, onde ele vai poder te acolher, você vai estar num lugar ali propício para viver um milagre.
Sim. Até porque eu fico imaginando que é mais difícil você se abrir quando tem alguém ali, né, fazendo julgamentos. É, cara, é ruim, né? Aí você precisa estar bem acolhido para poder conseguir botar tudo para fora, né? É ruim, é ruim. Se tem uma pessoa ali que ela só fala que você tá errado, né? É Aham. porque assim, vamos lá, a pessoa tá no terapeuta, ela sabe que tem coisa errada na vida dela, né? Sim. Aí Nem precisa estar falando, né? o terapeuta não precisa ficar lembrando, entendeu? Aham. Então imagine que experiência ruim. Então, acho que pro cristão esse é um caminho, entendeu? Eu vejo isso até a questão, às vezes, de mãe com filho, né? Às vezes, obviamente, quando é pequeno não, mas às vezes quando já está maior, né? Às vezes a gente sabe que errou, mas aí vem os pais e ficam ali falando a mesma coisa. Tá bom, eu já entendi, eu já aprendi com o meu erro já. E a pessoa tá ali, ó. E isso aí é um vício de comportamento, né? Que a gente fala que é você pegar e falar a verdade sem amor. Porque a verdade sem amor ela vira acusação, julgamento e até condenação, entendeu? É. E, meu, isso aqui só alimenta sentimento ruim na gente. Aham. Pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Isso é um problema de alguns casais, viu? Ó, você que é casal, tá falando a verdade na lata, meu irmão, talvez você tá acabando seu casamento. O que que acontece, John? O pessoal fala bem assim, não, mas a gente é um casal muito bom, a gente é muito verdadeiro um com o outro, mas, meu, a mágoa e a tanta ferida que já teve, porque teve verdades que foram faladas que não precisavam ser ditas, enormes. Eu atendi um casal recentemente, aí ele falava pra ela todas as coisas que ele não gostava, ela falava pra ele todas as coisas que ele não gostava. E eram tantas coisas, e falava sem nenhum tipo de papas na língua, que os dois estavam cheios de ofensa, um pelo outro, entendeu? Nossa, porque ela falou tal coisa pra mim, não sei o que, não sei o que. Mágoa de novo. Voltando pra mágoa. Água. Então esse negócio, né, de você falar a verdade desse jeito não é tão legal. O melhor quer falar a verdade? Fala a verdade, mas fala com jeito, com amor. A pessoa errou, não vai lá apontando o dedo pra ela e fala assim, tá vendo? Eu falei pra você, você errou, errou mesmo, não sei o quê. A pessoa sabe que errou. Sim. Então a pessoa errou, aproxima dela ali com tranquilidade, fala, e aí, como é que você tá e tudo? E aí, o que você aprendeu com isso agora? É. Você tá bem? Tô bem, tô melhor e tal. Então, uma abordagem assim com amor, entendeu? Ou até se você quiser falar do que aconteceu, fala, bota um tomzinho de voz bem tranquilo. Ô, John, você viu o que aconteceu? A gente pegou, tirou tudo do lugar. Tirou tudo. Depois você vai me ajudar, né, John? É porque tava isso aqui, porque a gente tirou a sala toda aqui do lugar, Tá entendeu? tudo bagunçado. Mas realmente, assim, Entendeu? a pessoa se blinda, né? Quando você chega de forma muito agressiva, né? Então, chega falando mais tranquilo, Sim. a pessoa vai estar mais aberta. Sim, uma linguagem dessa, ela abre caminho para diálogo e ela faz a melhor coisa do mundo, que ela permite mudança. Uma linguagem que ela só acusa, que ela só julga, só condena, muitas vezes não gera mudança. Porque ela só gera sentimento ruim. Ninguém muda quando está em cima de sentimentos ruins. E se mudar, muda pelo motivo errado. E adota um comportamento que não é um comportamento virtuoso, é um comportamento muitas vezes vicioso. Vai na direção errada. Então, por exemplo, a pessoa que ela decide fazer algo lá porque ela tá com raiva. Meu, geralmente é a coisa errada. Ou se ela fizer, mesmo sendo a coisa certa, o motivo é negativo, às vezes nem era o que ela queria fazer. Por isso eu falo que a pessoa que ela se move a partir de sentimentos negativos, ela se move a partir de vícios. Agora, se a pessoa se move a partir de bons sentimentos, ela entra numa jornada virtuosa de crescimento contínuo, entendeu? Olha, você falou um negócio que veio, não sei, talvez não tenha nada a ver, mas o pessoal fala, né? Vai na academia na força do ódio. Às vezes também pode ser algo ruim, né? Porque quando a pessoa faz sem os. Como é que a gente. Sem uma boa motivação, ela pode estar fazendo algo ruim, né? Sim, Até mesmo levando para esses outros lados, né? é, Academia, exercícios, profissional, sim. né? Meu, é ruim demais você ser atendido por uma pessoa, por exemplo, que ela foi trabalhar na força do ódio. Tá doido. É ruim demais.
É ruim demais. Se é ruim assim, para ser atendido, imagina como que o nosso corpo processa. Aham. Se eu vou para academia na força do ódio. Sim. Assim, é porque na verdade aí são expressões negativas que as pessoas têm, né? Mas que É. acabam mostrando as limitações emocionais que as pessoas têm. Porque eu poder falar, não, eu fui na academia com vontade, com desejo de ter o meu novo corpo. É diferente. Agora eu falo, né, fui na força do ódio. Entrei lá com raiva. E faz a academia toda com cara fechada, com raiva. Porque foi forçado, porque pagou. E não pode ficar sem ir. Isso é ruim, eu acho que Ué, até pro corpo da com pessoa, certeza, né? porque, pensa, o que são as emoções? Emoções são descargas que a gente tem hormonais no nosso corpo, né? É E reação elas química, vêm, é né? reação química, e elas começam muitas vezes por pensamentos. São trilhas neurais disparadas ali, dando comandos para o seu corpo. Então, se você simplesmente está inundado de química negativa, você acha que faz bem para o seu corpo? Claro que não faz. Porque da mesma forma que a gente sorri, né, é uma descarga química, não é isso? Sim, Da mesma forma que a gente sorri, quando a gente também pensa em alguma coisa ruim, existe também essa descarga no nosso corpo, né? sim, existe. Isso aí tem uma pesquisadora de Harvard, né, a Amy Cuddy, que fez um estudo sobre posturas de poder, posições de poder. Aí nesse estudo ela identificou que antes se pensava apenas que as emoções geravam comportamento. Só que no estudo dela ela viu que só de você adotar uma certa posição com o corpo, às vezes igual a Mulher Maravilha, pés em cima da mesa, cabeça para cima, peito para fora, algumas posições assim faziam você ter uma liberação às vezes de testosterona maior do que você teria se você não tivesse feito. Alguns miligramas a mais. Então ela viu que tem uma relação direta entre comportamento e sentimento. Não só entre sentimento e comportamento. Não é porque você simplesmente sente algo e depois você faz. Opa, você também pode fazer algo para mudar seu sentimento. Que aí também abre um leque, né? Para a pessoa. Porque aí, gente, vocês estão pensando aí que só quando você faz uma terapia, que você muda seus sentimentos, seus pensamentos, você muda. Rapaz, tem gente que muda só porque muda um comportamento só. Fala assim, não, quer saber? A partir de agora eu não vou fazer isso desse jeito, vou fazer de tal jeito. É uma forma de mudar, entendeu? De sair do loop. Eu gosto de falar muito isso, de sair do loop hipnótico. Assim, dentro da minha visão, né, um pouco mais ignorante, trazendo de forma macro, eu acho que a biologia, né, ela pode também influenciar, né, a psicologia. Por exemplo, se você não sente dor, você também não vai sentir medo, né? Então, acho que e a dor seria físico, né? Então, se eu cortar aqui e eu não sentir, logo isso vai mudar. Agora, se eu sentir muita dor, eu também fico medroso, né? Sim. Então, acho que é uma das formas da biologia, né, influenciando a psicologia. Não sei se eu estou definindo correto. Não, o pensamento está muito bom. A psicologia ela fala que comportamento é o agir, é o pensar, é o sentir, quase que tudo junto, né? Aí, dentro da hipnose, a gente gosta muito de destrinchar isso, porque a gente acaba se tornando especialista em estruturas da mente. Aqui, especificamente, dentro da clínica, no VC Instituto e também na minha abordagem, eu gosto de falar do loop hipnótico, dizendo que esse loop ele é gerado por você ter pensamentos, que geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram respostas ou resultados, entendeu? Aí você volta a pensar sobre essas respostas, resultados do ambiente, volta a sentir, volta a se comportar. Então o que é o pensamento? O pensamento é você na sua mente, não envolve mais ninguém. São imagens que você cria, são conversas que você tem com você. O que é o sentimento? É o que você literalmente começa a sentir no corpo. A raiva, você começa a ter reações ali no teu corpo, entendeu? Você começa a sentir tristeza, medo, felicidade, nojo, começa a sentir tudo isso e isso move você a falar coisas para os outros. Aí você gera uma modificação no mundo externo, né? E fazer coisas. Então a gente está nesse loop, entendeu? A biologia interfere nisso? Claro que interfere. Não é o que eu faço e o que eu falo que gera mudança no meu ambiente externo. Eu não vou voltar a pensar sobre aquele ambiente externo? Sim. Ué,
Então, com certeza, na hora que eu fizer a aliação, eu vou interferir direto nos pensamentos e nos sentimentos, entendeu? Por isso que a mudança, ela não vem apenas na hora que você muda um pensamento ou na hora que você muda um sentimento. Você também pode ter muita mudança na hora que você muda um comportamento. Por exemplo, eu tive um paciente que todo domingo, quando dava 5 horas da tarde, ele tinha um ataque de pânico. Por quê? Todo domingo, 5 horas da tarde. Aí quando ele foi investigar, ele morava sozinho, ele tinha se mudado para fazer faculdade aqui no DF, e ao fazer faculdade aqui no DF, domingo, 5 horas da tarde, ele não poderia estar com a família dele, que morava em Minas. Todo domingo, 5 horas da tarde, era a hora que a família toda reunia. Fazer um lanchinho Fazer da um tarde. lanche, conversar, estar junto. Então era aquele momento mais gostoso da semana inteira. Quase como um ritual ali de encerramento do final de semana, sabe? E aí, naquele momento, era a hora que ele se dava conta que ele estava sozinho. E não percebia isso Não, conscientemente. não tinha consciência disso. Aí a gente gerou essa consciência. Aí beleza, Vitor, qual foi a solução aí? Dessensibilizou? Não. Como que dessensibilizou? Você não dessensibilizou aqui na clínica? Não, porque isso foi tipo uma coisa rápida que ele soltou na sessão, a gente identificou. Cara, 5 horas da tarde no domingo. O que você pode fazer de diferente? Vitor, tá aí, uma coisa que eu queria fazer há um tempo era correr. Então é o seguinte, a partir dessa semana, quando der 4h40, 4h50, você já está com o seu tênis, já está correndo. Ué, mudamos o quê? Mudamos sentimento? Mudamos pensamento? Não, mudamos apenas um comportamento. Sim. Quando dava 6 horas, ele já estava... 6 horas não, quando dava 5 horas, né? Ele já estava lá correndo. E ele também não tinha possibilidade de voltar lá para a família também, né? Não, não tinha. Não tinha como ele fazer isso todo final de semana. Então ele tinha que a gente tinha que achar junto alguma estratégia terapêutica, seja de novo pensamento, de novo sentimento ou comportamento, que funcionasse. Ali, aqui funcionou para a gente de forma imediata, e aí como você muda esse comportamento e aquele evento ali começa a acontecer de forma diferente, você acaba dessensibilizando naturalmente, entendeu? Então ele teve aquela mudança comportamental que veio por conta de um novo comportamento que foi estimulado, e depois disso ele teve a dessensibilização do evento. Então quando chegava agora às 5 horas da tarde, não tinha mais essa. Porque ele começou toda vez a dar esse choque de químico no corpo. Porque quando aquele sentimento ruim queria vir, ele já estava lá correndo, sentindo o prazer da corrida, se sentindo bem e tal, ó, se movimentando no parque, vendo algumas pessoas passando, indo e vindo. Então, por isso que eu falo que a terapia, ela vai além simplesmente da intervenção com a hipnose. E ela tem essa abordagem mais integrativa. Da onde que vem isso aí? TCC. Terapia cognitivo-comportamental. Que eu falei aqui que hoje é a principal técnica, abordagem baseada em evidências, né? Que tem que agir, tem que atingir, tem que ter um novo comportamento. Qual novo comportamento vão ter? Esse aqui. Para algumas pessoas é fácil fazer isso. Mas porque esse evento não era o mais importante. Não era um evento que era um trauma de infância, entendeu? Sim. É um trauma que ele estava começando. Se ele deixasse, podia virar um trauma mesmo, uma coisa que estava registrada ali. Mas era mais um evento que era um sentimento ruim. Sim. Aí, essa mesma pessoa, depois a gente foi estudar mais sobre essa questão da solidão, como que ele processava isso. Aí, através da regressão, a gente achou qual era o evento que estava conectado a esse sentimento de solidão e ressignificou esse sentimento, entendeu? No caso, a regressão não é aquilo que a gente até comentou mais lá no Não, início de não é regredir vidas passadas. Não é vidas passadas. Aí é um outro modelo de regressão, é regressão baseada em evidências, que é o que nós chamamos de regressão à causa. Porque qual é a ideia da regressão de vidas passadas? Eu quero achar qual é a causa desse meu sofrimento nessa vida, numa vida anterior. Então é uma regressão à causa? É. Mas ela vai buscar essa causa em outra vida. Tá? Agora, a regressão à causa que eu estou mencionando agora é a regressão à causa que está dentro dos protocolos baseados em evidências mais atuais, que é a regressão para você achar qual foi o evento nesta vida que gerou aquele problema para você, entendeu? A gente fala que existem eventos que são ativadores e reativadores. O que são eventos reativadores? Às vezes, quando ele começou a sentir aquela solidão ali, ele como jovem, ele viveu um evento reativador de um sentimento que era muito negativo para ele. Mas qual foi o evento ativador? Um evento lá na infância, onde um dia ele foi deixado sozinho em casa.
Esqueceram ele. Ele, criança, 4/5 anos. Os pais falaram, ele tá tão cansado, deixa ele dormindo aí e vamos lá. Porque a avó, a família toda se reunia numa casa vizinha. E na hora que ele acordou, ele pensou, meu Deus, cadê meus pais? Me abandonaram, meu Deus, o que aconteceu com meus pais? E foi tomado com um sentimento de solidão, de desamparo, sabe, de abandono gigantesco. Então, o que acontece? Qual era o evento ativador daquele jovem? Era esse, lá atrás. Onde ele pela primeira vez sentiu daquela forma intensa. Vitor, 4, 5 anos, a criança lembra disso? Tem gente que lembra. E por isso que é um evento reativador, aquele lá da fase ali de jovem, na faculdade, entendeu? Porque no fundo, o que ele fez? É como se fosse lançado uma âncora. E a âncora, não sei se para quem não sabe, a âncora do barco, ela sempre tem uma corrente, né? Que é uma corrente que ela tem um certo tamanho. E aí, quando ela é lançada, ela cai aqui, mas a corrente ainda tem uma parte que fica frouxa. Sim. Aí o barco continua andando até que a corrente fica esticada e ali a âncora agora começa a fazer o efeito dela. E ela vai travando o barco até que o barco para. Então, o que aconteceu? É como se naquele evento lá da infância, que é o evento causador, que é o evento que a gente fala que programou, né, todo o sentimento negativo, o pensamento negativo ligado à solidão, a âncora tivesse sido lançada. Puf. E o barco continua andando até ele chegar ali nos seus 21 anos. Que foi o momento onde a corda, a corrente chegou no limite máximo. Aí é a hora que travou. Entendeu? Aí o que a gente faz? Ressignifica o evento lá atrás, dessensibiliza, gera novos comportamentos, bota recursos emocionais para dentro no atual, e com isso você rompe aquela corrente ali. Ou simplesmente recolhe a âncora. Entendeu? Sim. Então é mais ou menos essa a ideia. Então foi ali que, com essa modalidade de regressão, que é a regressão à causa, que a gente achou qual era a origem daquele sentimento negativo que estava atrapalhando ele, entendeu? Hoje a hipnose ela é tão conhecida porque o protocolo mais conhecido é o de regressão. Mas a gente tem vários protocolos, gente. Inclusive a gente constrói protocolos personalizados. São protocolos para poder resolver problemas de pessoas específicas, entendeu? Tem vários protocolos hoje que se tornaram protocolos que são meus, originais meus, e que são protocolos que nasceram para resolver problemas específicos, mas foram tão eficientes que eu peguei e guardei, entendeu? Cara, isso aqui para resolver tal problema, excelente. Então, aplicar em outras vezes, outras pessoas, aí você vê os mesmos resultados e você fala, não, pronto, isso aqui é um protocolo. Por isso que eu falei, por exemplo, o protocolo de blindagem emocional. A pessoa não vai achar esse protocolo por aí. Não vai. Porque a minha abordagem para ajudar essa pessoa a lidar com esse sentimento de dizer não, de rejeição, de se importar com os outros demais, entendeu? Foi a sua experiência que foi gerando esses mecanismos, né? É porque assim, a gente tem vários tipos de terapeutas, né? A gente pode falar aí que tem os hipnoterapeutas que são normais e tem os hipnoterapeutas que são master. O hipnoterapeuta master, ele tem a habilidade de criar protocolos. O hipnoterapeuta normal, ele simplesmente trabalha com protocolos que foram ensinados para ele, que foram criados por outras pessoas. Hoje, pelo tempo que eu tenho de experiência, tipo assim, a gente vai para alguns anos de atendimento. Inclusive tem a sua plaquinha ali, né? De 1000 horas. Exatamente. E aquilo ali, gente, não era nem da época que eu atendia hipnose, era da época que eu atendia só coaching. Então, só como coach aqui em Brasília, da EF, acho que deve ter, sei lá, uns 2 ou 3 formados pela Febracis que tem essa quantidade de horas, entendeu? Eu tenho uma quantidade de horas que é equivalente a alguns treinadores da Febracis Brasília. Só que, assim, eu acabei indo para essa parte terapêutica. Coaching, ele não tem essa pegada igual a gente tem de tratar emoções, tratar a infância, tratar eventos traumáticos. E aí, por conta disso, é que existe esse posicionamento diferente, né? Mas, realmente, eu ganhei essa para quem é lá, foi um reconhecimento. Mas hoje, aí, tipo assim, já vai para centenas de milhares de horas atendidas. Avaliações no Google nem se fala, a gente tem mais de 97 avaliações lá no Google, tem coisa que de avaliação lá, acho que a quantidade que a gente tem, que tem clínica que não tem, entendeu? Clínica de psicologia normal que não tem essa quantidade de avaliações. E são de nota 5. A nossa nota no Google é 5.
A Então, maioria ali. tipo assim, é a nota máxima, né? Aham. Nota 5. Então, a gente tem uma qualidade, uma excelência que a gente preza aqui dentro muito grande para poder entregar para as pessoas esses resultados que elas estão buscando. Às vezes a pessoa está há muito tempo na terapia tradicional e não vive esses resultados, né? Mas a Sim, gente consegue oferecer isso para elas. sim. E é bom que também quem tiver, né, for um psicólogo e quiser uma parceria também, né, É pode verdade. procurar. Pode sim, pode falar com a gente explica como é que funcionam as parcerias aqui de indicação de cliente, etc. E vindo de psicólogo, né, como muitas vezes já conhece, a gente nem precisa fazer um ciclo que seria um ciclo padrão. Hoje a gente trabalha com um ciclo padrão de 5 sessões. A gente faz assim porque a gente entende que nesse período a gente consegue dar para a pessoa uma experiência muito boa e lidar com o conflito assim de uma forma extremamente eficiente. Isso é diferente, né? Porque alguns outros colegas aqui no DF, outros lugares, eles praticam 3 sessões, tem colega que pratica sessão única. Eu não acredito em sessão única. Eu acho que para fazer sessão única você tem que ser um mago, teria que ter um poder, entendeu? Se eu tivesse esse poder, gente, eu ia multiplicar dinheiro. Eu não ia atender terapia, entendeu? Mas eu tô brincando, mas o que acontece? Não tem esse poder, entendeu? Então, a mudança, ela pode acontecer rápido na hipnose, sabe? Pode. Pode. Já vi várias pessoas que uma sessão, a pessoa, nossa, agora eu tô vendo que é possível isso, isso, isso. Só que a mudança muitas vezes precisa de um tempo para se consolidar. Quando a gente faz nesse tempo de 5 sessões, geralmente a gente vê a mudança consolidando. A gente vê evidências, não é simplesmente aquele negócio de voltou, e aí, como é que foi? Nossa, foi maravilhoso, sei o quê, porque uma semana depois a tendência é que sempre esteja maravilhoso. Muito recente, entendeu? Sim. Você teve tão pouca oportunidade de viver coisas novas. Agora, quando a pessoa passa aqui um período com a gente, 5 semanas, no mês de 10 dias, alguns fazem de 15 em 15 dias, então 2 meses e meio, meu amigo, você vê a mudança assim de forma notável. Pessoa que antes não conseguia dizer não, começa a dizer. Pessoa que antes ela vivia um relacionamento tóxico, começa a conseguir se soltar do relacionamento tóxico. Pessoa que não sabia disciplinar o próprio filho, no sentido de deixar a criança ali no comportamento que é um comportamento saudável. E elas começam a conseguir fazer isso porque aprendem, porque resgatam recursos emocionais. Pessoas que abortaram e tinham lembrança dos filhos horrível. Sim. E aí ela vai para o protocolo, a gente ressignifica, a pessoa começa a ver os filhos trazendo aquela mensagem de que, olha, tá tudo bem, nós já tudo resolvido, e a pessoa consegue ter paz dentro do coração dela, entendeu? Sim. Que muitas vezes por anos ela não conseguia ter. Então, casos assim é que me fazem entender que a gente precisa de dar um tempo, sabe? Para que a mudança se consolide. Ela é rápida, mas ela precisa de um tempo para se consolidar. Aí a gente faz isso aí que é uma coisa diferente. E que costuma ser aquele tipo de coisa que as pessoas saem daqui e voltam, mas voltam porque tem outro problema e porque já viu que se for para outro terapeuta vai demorar muito. Inclusive tem gente que sai daqui, John, e que a pessoa depois volta e fala assim, olha, eu quero ser honesto com você, eu fui em outro terapeuta, mas não resolveu o problema. E eu estou voltando agora porque eu vi que aqui o que eu resolvi com você está resolvido até hoje. Então, assim, é um pouco da forma como a gente trabalha, como a gente pensa, sabe? E você falando essa questão de tempo, né? A gente precisa de 9 meses, né, para ser formado na barriga da mãe. Tudo na vida, né, que é construído precisa de tempo, né? Sim, Então a terapia também vai precisar de tempo, né? sim, Inevitável. sim. E é saudável, né, cara? É, É saudável. Eu acho que isso permite você respeitar a forma como a nossa mente funciona, o comportamento funciona. Você mesmo olhar para si e falar, caramba, olha só o que eu construí nesse período, sim. sabe? E aqui a gente ainda tem às vezes um benefício que a gente pega e para quem já está junto com a gente dá o acesso a consultas, né? Já viveu um ciclo, acesso a consultas por um valor ainda mais acessível. Com o objetivo mesmo da pessoa voltar, e se for para voltar para alguém, volta para cá. A gente já conhece mesmo, já sabe como é que é, já entendeu, já está preparado para ajudar ela, né? Então, tudo isso aí permite, sabe? A pessoa amadurecer mais e mais todos os dias. Ah, bacana. E aí então fala aí pro pessoal aqui, ó. Primeiro fala aí onde elas podem encontrar esse livro aqui. Tá, então olha só, pessoal, o livro A Maldição da Mágoa, para você que tiver interesse em adquirir o seu exemplar, você pode encontrar na Amazon. Você pode pesquisar lá, A Maldição da Mágoa, e você vai conseguir o exemplar
no formato digital para leitura no Kindle. Vitor, eu quero o formato físico, esse que você tem. Aonde que eu compro? Só na clínica, gente. Diretamente Só na aqui. clínica. E é o seguinte, ó, já que eu falei tanto do livro aqui hoje, para quem marcar uma consulta de avaliação comigo, vindo aqui, fala que viu o vídeo aí no canal do John, né? Head Designer. E Head Design, perfeito. E eu vou dar de presente o livro para quem vier para consulta, tá? Se alguém aí marcar, Vitor, mas eu quero comprar o livro e tal, como é que eu faço? Aí você tem que combinar, porque como eu só atendo um horário marcado aqui na clínica, então você tem que combinar para você poder retirar em mãos aqui no momento certo. Mas a gente tem uma recepção aqui que funciona, a gente pode deixar lá para você passa para ele, tá? O John vai deixar de alguma maneira, não sei se talvez na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo vai ficar um link, que é o link da minha página. Aí você quiser o livro, você pode acessar lá e aí você fala, quero o livro e tal, conversa com o nosso atendimento, eles disponibilizam para você, o nosso consultório fica no Lago Norte. Aí a gente tem uma recepção aqui que é só você passar e pegar com eles, entendeu? Faz o pagamento e a gente deixa lá para você no seu nome. Ah, bacana. E as suas redes sociais? Redes sociais, gente, vocês vão encontrar tudo como VC Instituto, tá? VC Instituto no TikTok, VC Instituto no canal do YouTube, VC Instituto também no Instagram. A gente está nessas 3 redes hoje, a gente está soltando conteúdos lá com frequência, assim, nesse período. E acho que é o melhor lugar, né? E eu tenho um Instagram pessoal, mas assim, eu vou falar, gente, eu quase não uso. Então, eu vou falar, Victor Cardoso Oficial, do mesmo jeito. Então, vocês vão me ver aparecendo muito mais no do VC Instituto. Ah, tá ótimo, então. Então foi um prazer, Vitor. Muito obrigado aí por essa entrevista. John, eu que agradeço, cara, foi ótimo. Muito obrigado. E eu quero agradecer também essa audiência linda, maravilhosa, qualificada que você ficou com a gente aí até então, né, gente? Obrigado pelo presente de vocês. Valeu. Então vamos marcar mais outras vezes aí, que eu tenho certeza que é um assunto muito amplo pra gente Com abordar. certeza. Então tá bom. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.